Olá, bem-vindo ao canal Exploração Criativa. Se você é professor, educador, esse canal tenta trazer algumas discussões para você refletir sobre a sua prática. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre um modelo de plano de aula, seguindo as sugestões da Ana Paula no vídeo dela sobre planejamento de aulas. Então, se você gosta de ter um modelo, escrever, estruturar o seu plano de aula, seja de forma digital ou no papel, então acompanha esse vídeo. Bom, primeira coisa, esse modelo não é para você ficar preso a ele, mas ele tem uma estrutura que facilita bem a trabalhar as coisas que a Ana Paula falou no vídeo dela de planejamento de aulas. Vou deixar o link dele aí para vocês assistirem se vocês ainda não viram. Ele traz algumas perguntas que vão conduzir o storytelling da sua aula. Então, eu gosto de usar ele porque eu gosto também de deixar as minhas aulas documentadas para que em outros momentos eu possa revisitar aquele plano, ver o que eu posso mudar, o que eu posso continuar utilizando. Então, é uma forma também de, no futuro, me poupar certos trabalhos para que eu continue tendo aquela referência ali para me programar para as aulas. Então, vou apresentar para vocês esse plano. Não fui eu que fiz esse plano, eu achei ele num site de uma universidade do internacional. Então, ele está em inglês, mas eu fiz uma adaptação em português para a gente discutir passo a passo dele. Então, ele começa aqui com os parâmetros educacionais. Em relação a esses parâmetros, eu sempre busco na BNCC. Então, eu vejo lá quais as competências, quais as habilidades, quais os conteúdos estão lá para que eu consiga me apoiar nisso e definir o que de fato eu preciso ensinar. E afinal, para nós aqui no Brasil, a BNCC é a principal referência dessas aprendizagens essenciais. Então, aqui eu geralmente coloco essa referência na BNCC que vai me guiar em relação ao que os estudantes devem aprender. Então, aqui tem um cabeçalho geral com a turma, o seu nome, a data, o tempo de duração dessa aula, o tópico e o nível de ensino. E logo em seguida, nós temos esse outro quadro. E ele traz essa pergunta: o que eu quero que os estudantes aprendam? Essa pergunta é para te guiar nos objetivos para essa aula. Então, a gente sempre começa pelos objetivos, para depois desenhar o resto da nossa aula. No quadro 3 tem a avaliação. Então, de acordo com os seus objetivos, baseado neles, nos objetivos que você definiu, como você vai avaliar os seus estudantes? Então, é importante que você se lembre que a avaliação, a forma de avaliação, ela sempre tem que estar relacionada aos objetivos de aprendizagem. E agora ele vai entrar nesse outro quadro, que é o contexto de aprendizagem. Então, primeiro, quais são as experiências, os conhecimentos e habilidades que os estudantes devem ou podem trazer para essa aula? Então, o que eles já precisam saber para conseguir aproveitar ao máximo essa aula? Se você tem alunos de inclusão, como que você vai diferenciar as instruções para esses alunos? Qual vai ser o ambiente de aprendizagem? Se é um laboratório, a sala de aula, as aulas remotas, né? Então, vai ser uma aula virtual, vai ser uma aula gravada, um momento síncrono, assíncrono. Então, você pode definir isso aqui também. E os recursos e materiais necessários para o desenvolvimento dessa aula. E agora eles começam com a sua estratégia de ensino-aprendizagem. Então, ele vai ser dividido aqui, ó, introdução, meio, eu esqueci de mudar aqui para meio, que seria o desenvolvimento da sua aula, e a conclusão, como que você vai finalizar essa aula. Então, ele traz aqui essa pergunta que é muito interessante para a gente pensar em como introduzir a nossa aula. Então, como eu vou engajar os estudantes? Quais estratégias para motivar ele com o conteúdo eu vou usar aqui? Eu vou fazer uma sondagem dos conhecimentos prévios, eu vou linkar com outro conteúdo que eles já aprenderam.
Eu vou dar uma atividade, eu vou dar uma situação problema, eu vou contextualizar ele de alguma forma? Como que vai ser isso? Depois do desenvolvimento, como que você vai inserir novos conceitos, como que você vai ajudar os seus estudantes a sair de um ponto para chegar em outro ponto. Então, você vai usar uma aula expositiva, você vai usar uma aula invertida, você vai usar, às vezes, outras metodologias ativas, ou você vai ali só provocar instigações nos estudantes, pedir para que eles procurem o conceito primeiro no livro, uma discussão sobre esse conceito inicialmente. Então, como que você vai trabalhar novas ideias com esses estudantes? E a consolidação, recapitulação. E nesse momento você vai pensar, depois de tudo que eu falei, como que eu vou trazer as principais ideias, as ideias mais importantes para os estudantes? Como eu vou checar se eles entenderam? Então, você pode pedir, por exemplo, para um estudante fazer um resumo do que ele aprendeu, um resumo da aula, criar uma hashtag para essa aula que tem a ver com os conteúdos que foram trabalhados, ou mesmo você pode fazer um fechamento que inclua ali as ideias que os estudantes trouxeram sobre essa aula. E o último passo é a conclusão. Nesse momento, você vai pensar como você vai finalizar aquela aula. Então, qual é a aplicação disso? Como os estudantes vão demonstrar que eles aprenderam? Você pode dar um exercício, você pode dar uma situação problema em que eles vão precisar recrutar os conhecimentos dessa aula para resolver. Você pode fazer um formulário e enviar para que eles possam responder questões sobre as principais ideias da sua aula. E, por fim, uma das coisas que é mais importante para a gente, professor, é refletir sobre a sua prática. Então, aqui tem um espaço específico para você colocar suas reflexões sobre essa aula. O que eu podia fazer de diferente? O que deu certo? O que não deu certo? Como que eu posso modificar essa aula para tentar engajar mais os meus alunos? Então, você vai fazer uma avaliação da sua performance como professor. E eu coloquei aqui também um espaço para você colocar referências, né, textos da internet que você consultou, outros materiais que você consultou para construir essa aula. Bom, então é uma forma de você organizar a sua aula, deixar isso salvo de alguma forma para que você possa acessar em momentos futuros que você vai trabalhar esse mesmo conteúdo. Então, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Agora, comenta aí para mim, como que você se organiza em relação aos planos de aula? Qual o hábito que você tem em relação a isso? Você gosta de deixar tudo no papel? Você já usa planos online, deixa salvo na nuvem? Como que você faz em relação a essa organização de como você vai dar a sua aula? Até mais!